Hallo Leute, podem Boa ficar, noite. se quiserem, com câmera desligada, microfone desligado, mas quem quiser perguntar também, fique à vontade, ok? Vou esperar só mais um momentinho, porque daí eu consigo liberar para todo mundo, né? Estão entrando ainda. Genau. Alles gut bei euch? Surpreendi um pouco com o número de alunos que estavam no grupo, assim. Achei que ia dar menos pessoas. Geralmente no final do ano tem ninguém nessas aulas. Ou, às vezes, enche no final do ano também. As pessoas querem se preparar para as provas do Goethe, provas de certificação. Quer não. Mandar a última mensagem. Wir beginnen. Schön, Leute. Então, a ideia dessas aulas semanais, uma vez por semana, são trabalhar 99 aulas. Eu quero dar a aula de hoje para ver como nós vamos ficar no tempo. Se eu ver que nós conseguimos trabalhar bem 2 aulas, 2 conteúdos por aula, a gente, de repente, pode até trabalhar 2 aulas, 2 conteúdos por aula, né? Mas o objetivo não é fazer rápido, o objetivo é fazer bem, tá? Então, às vezes, eu prefiro fazer assuntos menores e trabalhar esses do que encher vocês, porque o objetivo não é terminar, né? Então, essas aulas semanais a gente vai trabalhar as primeiras 12 aulas são só de assunto A1, A1, né? Então, quem é nível B1, B2 aí, né? Rodrigo, vai achar talvez um pouco iniciante demais no começo, mas o objetivo dessas aulas de quinta é que alunos de todos os níveis de A1 até B1 consigam participar, os que já estão mais avançados, que eles revisem coisas iniciantes, e um desafio também para o pessoal que já é iniciante para justamente adquirir vocabulário mais avançado e justamente pegar gramática um pouco para frente, porque quando forem ver no curso regular, essas coisas já está, opa, o professor já falou isso, já tem uma noção do que é, tá? Genau. Se vocês tiverem perguntas, tá? Enquanto eu estou explicando, por favor, só ligar o microfone, como eu vou mudar de tela, vou compartilhar a tela, vocês vão poder falar a qualquer momento, né? Mas no final a gente pode abrir mais para mais perguntas, tá bom? Eu fico aqui, eu tenho 1 hora certinho só para vocês, tá? Genau, então, aulas para nível A1, B1. Quem quiser também, nível B2, querer assistir essas coisas iniciantes, sempre é bom ver. Sempre vai ter vocabulário. Eu vou tentar sempre mandar o conteúdo de uma semana de antecedência para quem quiser imprimir em casa as folhas, para justamente escrever e resolver junto, tá? Pode fazer isso, mas como essa é a primeira aula, eu não consegui mandar antes para vocês, mas da semana que vem a gente já está quase terminando e vai seguir sempre um modelo, tá bom? Genau. Alguma pergunta até aqui? Gustavo, seu microfone está ligado. Ok. Good. Então, todos bem-vindos. Acabei de dar uma pequena introdução e nós vamos começar com o assunto de hoje, já? Não sei se vocês viram no grupo de WhatsApp, eu mandei. E eu não vou mandar só esse conteúdo, vou tentar mandar mais coisas para vocês, ok? E para ser um grupo mais
mais movimentado. Ok. O problema é que se eu compartilho tela agora, é uma coisa para vocês já saber, pessoal, para as próximas que vocês vão vir, tenta sempre chegar no horário, atrasar no máximo 2, 3 minutinhos, que é o tempo que eu levo para conversar, introduzir, porque depois que eu mudo para compartilhamento de tela, que eu não consigo ver toda hora quem está entrando, tá bom? Good. Então, o assunto de hoje, bem iniciante, nós temos Aussagen. Was ist eine... Alguém sabe o que quer dizer o verbo sagen? Sagen é o verbo dizer. Né? Então, se eu disser assim, eu quero te dizer algo, eu diria em alemão, ich will, que eu quero, dir, que é a ti, para ti, ich will dir etwas, algo, sagen. Ich will dir etwas sagen. Quero te dizer algo. Só que no alemão nós não costumamos usar o will, ja? No alemão nós costumamos usar o verbo möchten, ja? Ich möchte, eu gostaria dir, para ti, etwas sagen. Gostaria de te dizer algo, tá bom? Só que o aussagen é uma coisa diferente. Aussagen bedeutet afirmações, ja? Aussagen são afirmações. Não tem uma forma mais fácil de apagar isso? Bom, para saber que eu tenho que escrever menor. Deixa eu só voltar para o Zoom para ver se alguém mais veio. Mais 2 pessoas. Admitir. Ok, então Aussagen são afirmações. Afirmações e sim ou não perguntas. A aula, o objetivo de hoje é saber onde eu coloco o verbo, principalmente. Tá bom? Also, a primeira dica, que é uma dica muito importante da língua alemã, que Verb auf Position 2. O verbo está sempre na posição 2. Quando eu faço uma afirmação, uma negação, sempre o verbo vai estar em posição 2. Ja? Subjekt ist das Sujeito auf Position 1 oder direkt nach dem Verb. Então, o sujeito sempre vai estar na posição 1, que seria esta aqui na frase, ou diretamente depois do verbo. Então, eu posso dizer, por exemplo, ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Eu estudo alemão. Ja? Deutsch lerne ich estaria gramaticalmente correto, porém ninguém fala assim. Alemão aprendo eu. Né? Gramaticalmente estaria certo, que você manteve o verbo na posição 2, aqui ninguém fala isso. Né? Se eu começar com o tempo, em português eu digo, por exemplo, eu estudo, hoje eu estudo português, ou hoje eu estudo alemão. Né? Eu diria em português, hoje eu estudo alemão. Só que no alemão, se você falar assim, você estará falando errado. Então você diz, hoje estudo eu alemão. Em alemão nós dizemos assim. Se você começar com o tempo, verbo na posição 2. Então, heute lerne ich Deutsch. Sujeito depois do verbo, porque você começou com o tempo. Tá bom? Er geht. O que quer dizer er geht? Ele vai. Por exemplo, er geht nach Deutschland. DE é abreviação, como tem o BR, er geht nach Deutschland. Ele vai para a Alemanha. Morgen, comecei com o tempo de novo. O que acontece quando eu começo com o tempo? Morgen geht er nach Stuttgart. Amanhã ele vai para Stuttgart, que, não sei se vocês sabem, é a melhor cidade da Alemanha. Né? Cidade da Porsche, cidade da Mercedes-Benz. Good. Então, primeira regra forte do alemão é verbo na posição 1. Subjekt direkt nach dem Verb. Sujeito depois do verbo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é uma interrogação. Tá bom?
Uma interrogação no alemão é feito com o verbo em primeiro lugar. Você tem apenas duas formas de fazer uma interrogação no alemão. Primeira é com uma W-Frage, que vai ter uma aula especificamente para isso. Né? W-Fragen, que são as perguntas com W. Die W-Fragen começam com W, tá bom? Deixa eu só ver se mais alguém veio. Admitir a Jaque. Ok. Tá bom? W-Fragen. Nós vamos ter uma aula só para isso. Mas a outra forma, então a primeira forma é fazendo uma W-Frage, começando com W, ou começando com o verbo. Então, frase simples, interrogação simples. Lernst du? Você estuda? Lernst du heute Deutsch? Estuda você hoje alemão? Professor, seria possível eu fazer uma interrogação começando com o tempo? Não, tá? Não tem como você colocar o tempo nem aqui, nem aqui. Não dá isso. Gramaticalmente, isso é errado, tá bom? Não posso falar heute lernst du Deutsch ou lernst heute du Deutsch? Não. Regra do verbo para uma interrogação, sempre ele e depois do sujeito, tá bom? Então, lernst du ou tentando apagar aqui. Foi para a minha caneta. Tá, depois eu apago. Ok? Entendido isso? Lernst du Deutsch? Você estuda alemão? Lernst du heute Deutsch? Você estuda hoje alemão? Em português fica estranho traduzir assim, né? Geht. O que é o verbo geht? Geht é o verbo ir. Então, geht er morgen nach Stuttgart? Vai ele amanhã para Stuttgart? Em português, eu diria assim. Geht er morgen nach Stuttgart? Vai ele amanhã para Stuttgart? Em português, eu diria, né? Ele vai amanhã, ou ele vai amanhã para Stuttgart, né? Então, verbo em primeiro lugar numa interrogação, sujeito em segundo, tempo em terceiro e o complemento no terceiro lugar. Tá bom? Aqui tem uma foto do Ulmer Münster. Ulmer Münster, para quem não sabe, fica em Ulm. Ulm é uma cidade a 1h10 de München, ou seja, fica no sul. Era uma catedral que o Martim Lutero, protestante, primeiro protestante grande, traduziu a Bíblia para o alemão, que antigamente era só latim. Ele pregou um tempo nessa igreja. Era uma igreja protestante, católica, mas ele também pregava lá. E ela é interessante porque ela tem a torre mais alta da Alemanha. Inclusive, é a torre mais alta do mundo, Ulmer Münster, torre de igreja. Né? Já subi lá 2 vezes, depois você desce bem cansado. Então, Ulmer Münster é die größte evangelische Kirche. Ulmer Münster é a maior evangélica Kirche. Kirche é igreja, tá? Muito parecido com Kirche. Kirche ist cereja. Meu irmão veio recentemente da Alemanha, em dezembro, e ele trouxe para mim uma muda de Kirche já adulta. Plantei, já está dando folhas. Vamos ver se vai sobreviver. Não tenho expectativas de que vai dar Kirche, mas só de ter uma árvore alemã aqui eu já estou feliz. Sim, é tráfico genético, então vocês não precisam falar para ninguém, né? Ulmer Münster ist die größte evangelische Kirche. Então, Ulmer Münster é a maior igreja evangélica Deutschlands, não é só da Alemanha, tá? Mas aqui está escrito Deutschlands, und hat den höchsten Kirchturm der Welt. Ah, tá, entendi. Então, ela é a maior igreja evangélica alemã und hat den höchsten Kirchturm der Welt. E tem a mais alta torre de igreja do mundo. Tá bom? A pergunta aqui é: kommen Sie oft in die Kirche? Como é uma interrogação, o que eu fiz? Coloquei o verbo em primeiro lugar. Então, vem o senhor, senhora, oft. Oft é frequentemente. In die Kirche, para a igreja. Ja, ich komme jeden Sonntag in die Kirche. Sim, eu venho. Em português eu diria eu vou, né? Mas em alemão nós dizemos eu venho todo Sonntag. Sonne
Die Sonne é o sol. Die Sonne. A sol em alemão, nós dizemos a sol. Então, die Sonne, o sol, só que Sonntag é o dia do sol, domingo. In die Kirche, para a igreja. Kirche. Kirche, Kirche, cereja, und Kirche. Kirche. Aqui você fala um sh, Kirche. Aqui você fala um Kirche. Kirche. Tá bom? Podem treinar hoje à noite. Also, duzen, o que quer dizer duzen? Muita gente não sabe o que quer dizer esse verbo aqui. Duzen é o ser informal, é o chamar de tu. Eu sei que no Rio Grande do Sul, eu aprendi isso no decorrer do tempo, chamar de tu é formal. Mas no resto do Brasil, nós dizemos tu para informal, né? Como tu te chamas, né? Como tu chama, né? Então, o duzen é isso, é chamar a pessoa por du. Vocês sabem que no alemão é preferível sempre você chamar a pessoa com Sie. Então, por exemplo, wie heißen Sie? Como o senhor se chama? Se você não conhece a pessoa, ela é mais velha que você não deveria falar wie heißt du, como tu se chamas, né? Você pergunta como se chama o senhor, senhora, wie heißen Sie, tá bom? Então, duzen ist informell, isto é muito informal. CB é uma abreviação que no alemão quer dizer zum Beispiel. Beispiel. Zum Beispiel quer dizer, por exemplo. Zum Beispiel. Tá bom? Igual vocês escrevem. O que vocês escrevem, por exemplo? EX, né? Nós, na Alemanha, nós escrevemos ZB. Z.B maiúsculo. Zum Beispiel, por exemplo. Tá bom? Então, zum Beispiel, wenn man Freunde oder mit Kindern spricht. Então, o duzen é informal. Por exemplo, quando você fala com amigos, wenn man zu Freunden oder zu Kindern spricht. Ou quando você fala com crianças. Crianças você não vai chamar com sie, né? E sitzen é chamar de sie. Então, são dois verbos para vocês. Duzen, ser informal com a pessoa, e sitzen, ser formal. Ist formell, é formal. Zum Beispiel, por exemplo, wenn man zum Arbeitgeber, Arbeit ist trabalho, e Geber vem do verbo geben. Geben é o verbo dar. Então, Arbeitgeber é o empregador, é o que dá trabalho para você. Tá bom? Então, você vai ser sitzen, se você vai para o empregador, oder ältere Leute spricht. Ou zu, para ältere Leute, para pessoas mais velhas, falar. Tá bom? Was bedeutet ja, gerne? Ja, gerne bedeutet sim, com prazer. Por exemplo, möchtest du ein Kaffee? Você gostaria de um café? Ja, gerne. Sim, obrigado. Sim, com prazer. Ich möchte gerne ein Kaffee. Gostaria muito prazer um café. Tá bom? Oder, ja, klar, ich lerne heute Deutsch. Sim, claro, eu estudo hoje alemão. Professor, lerne é estudar e aprender, né? Sim, lerne é estudar e aprender. Então, posso dizer, por exemplo, ich lerne heute Deutsch. Eu estudo ou eu aprendo hoje alemão. Vocês, no momento, estão lernen Deutsch, né? Estudando e aprendendo. Nein, er geht nach Berlin. Não, ele vai para Berlin. Er geht nach Berlin. Já foram para Berlim? Berlin. Gut. Então, du und sie. Du, lembra que é o tu, é o informal. E o sie é o senhor, a senhora. É uma forma formal. Só ir lá no Zoom, ver se alguém mais veio. Não, estamos ok. Good. Então, singular. Lernst du, você estuda. No formal, lernen sie, o senhor ou a senhora aprende. Por exemplo, lernst du Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch. Ou, ja, ich lerne gerne Deutsch. Sim, eu gosto de aprender alemão. Ja, ich lerne gerne Deutsch. Né? Eu posso falar, ja, ich lerne Deutsch. Sim, eu aprendo alemão. Ou, ja, ich lerne gerne Deutsch. Dá para intensificar mais ainda o gerne
usando sehr. Sehr é muito. Ja, ich lerne sehr gerne Deutsch. Gosto muito de aprender alemão. Né? Und Sie seria o formal, né? Lernen Sie Deutsch? O senhor aprende alemão? Ja, ich lerne Deutsch. Oder ja, ich lerne sehr gerne Deutsch. Ok? Plural. Ihr, vocês. E Sie, aqui está errado. Por quê? O Sie aqui deveria estar minúsculo, já que é plural. Tá? Então, aqui é um S minúsculo. Tá bom? Geht ihr, vocês vão? Por exemplo, geht ihr nach Deutschland? Vocês vão para a Alemanha? Nein, wir gehen nicht. Nós não vamos. Ou nein, wir gehen nicht nach Deutschland. Nós não vamos para a Alemanha. Und gehen Sie? Vão vocês para a Alemanha? Gehen Sie nach... desculpa. Vão eles ou elas, né? O Sie minúsculo, eles ou elas. Gehen Sie nach Deutschland? Nein, wir oder nein, Sie, no caso aqui, porque é eles, né? Nein, Sie gehen nicht nach Deutschland. Não, eles não vão para a Alemanha. Tá bom? Good. Se eu estiver indo muito rápido, qualquer pergunta, por favor, façam elas. Also, vamos treinar um pouquinho, pessoal? Ja, Lehrer. Ok. Que bom. Vocês estão animados? Guten Tag. O que nós poderíamos fazer um diálogo aqui? Guten Tag. Como é que eu responderia? Guten Tag. Guten Tag. De volta, né? É, Guten Tag. Também, igual em cima. Kommen Sie aus Stuttgart? O que vocês responderiam? Nein. Nein. Ou tem algum Stuttgart aí? Nein. Ich. Opa, 2 M's. Ich komme aus. Aí vocês falam, né? Cidades grandes do Brasil, Boracéia, Londrina, Maringá, né? Ich komme aus Glória de Dourados, ich komme aus Itutinga, né? Sempre tem esses alunos de fim do mundo, né? Mas Boracéia é quase uma cidade grande, né, Jack? Und Sie? Und Sie? E o senhor, senhora? Né? Nein, ich komme aus Brasilien. Und Sie? Aí eu poderia responder. Ich komme aus... Né? Afirmação. Ich komme aus... Sei lá, New York. Né? Fahren Sie nach Berlin? Fahren é o verbo ir, só que ele não é qualquer ir, porque qualquer ir é o verbo gehen, né? Tipo, ich gehe nach Deutschland, eu vou para a Alemanha. O fahren é necessariamente ir com algum meio de transporte. Então, vai o senhor que não seja o avião, tá? Fahren Sie nach Berlin? Como é que eu poderia responder isso aqui? Ja. Ich fahre nach Ja, Berlin. ich fahre. Ja. Ich fahre nach Berlin. Besuchen Sie Freunde in Berlin? Besuchen Sie Freunde in Berlin? Visitar o senhor, senhora, amigos em Berlim, né? Vocês visitam amigos em Berlim? Nein, digamos que nós vamos fazer uma viagem. Nein. Wir. Não, no caso aqui é Sie maiúsculo, então o senhor, senhora. Então, nein. Vamos dizer, não, eu vou visitar minha família. Nein. Ich Besuche meine besuche meine Familie. Fahren Sie auch nach Berlin? Fahren Sie auch nach Berlin? Ja. Ich fahre auch nach Berlin. Studieren
oder arbeiten Sie in Berlin? O que é o studieren, pessoal? Estudar de faculdade? Estudar, genau. Porque se fosse fazer um curso de línguas, você diria lernen. Ja? Lernen. Então, studieren oder arbeiten Sie in Berlin? Né? Você estuda, você faz faculdade ou você trabalha em Berlim? Ich, o que vocês fazem? Vocês? Ja, ich arbeite. Ja, ja, ich arbeite in Berlin. Und wohnen Sie in Berlin? Você mora em Berlim? Vamos contrariar aqui. Não. Nein. Ich Ich, wohne in Potsdam. É um pecado muito grande você ir para Berlim e não ir para Potsdam, tá bom? Só uma dica para vocês. Uma cidade perto de Berlim e vale muito a pena. Potsdam. É uma cidade, é o condomínio dos imperadores, dos reis de 1800, 1900 no início, sabe? Então é um palácio mais bonito que o outro. Né? Gut. Spielen wir gleich, Papa? Was bedeutet das? Spielen wir gleich, Papa? Spielen é o verbo jogar ou brincar. Brincamos nós logo, papai? Como é que eu responderia assim? Nós vamos jogar já já, nós vamos brincar já já. Ja, wir spielen gleich. Ja, wir spielen gleich. Essen wir Eis? Nein. Wir essen Brot. Ja? Nein, wir essen Brot. Bauen wir eine Sandburg? Isso aqui é coisa de alemão mesmo. Was bauen? Bauen é construir, é o verbo construir. Né? Então, tanto é que o funcionário, o pedreiro, em alemão, ele também é chamado de Maurer, Maurer, que é fazedor de muro, ou também chamado de Bauarbeiter. Arbeiter é trabalhador e Bau é de construção, né? Trabalhador de construção. Bauarbeiter, tá bom? Mas não é essa aqui. Bauen wir eine Sandburg? Vamos construir. O que é Sand? Sand ist areia e Burg ist burgo, um castelo, né? Bauen wir eine Sandburg? Ja. Ja. Wir bauen eine Sandburg. Okay? Gehen wir dann ins Schwimmbad? Vamos nós então para a piscina. Schwimmen, o verbo schwimmen, vou escrever aqui. É o verbo nadar. Então, Schwimmbad, bad é uma banheira, banheira de nadar, uma piscina. Banheira meio grande, né? Schwimmbad. Okay? Então, gehen wir dann ins Schwimmbad? Sim, nós vamos então para a piscina. Ja, wir gehen dann ins Schwimmbad. Exercício simples, pessoal, mas é para vocês organizar na cabeça de vocês onde vai cada coisa, tá bom? Kommt Mama mit? O que é o verbo mitkommen? Nós vamos ver depois, vai ter uma aula só disso também. Verbos separáveis, trennbare Verben, verbos separáveis. Então, o mitkommen é um verbo separável, kommen é o verbo vir, mitkommen é vir junto, tá bom? Eu poderia simplesmente perguntar, kommt Mama? Vem a mamãe? Mas se eu colocar o mit no final, fica no sentido de a mamãe vem junto, tá bom? Kommt Mama mit? Não, ela não vem junto. Como é que ficaria? Nein,
sie, minúsculo, que é ela, sie kommt nicht mit. Nein, sie kommt nicht mit. Não, ela não vem junto. Né? Bringt, traz ela Spielzeug, also Spielzeuglehrer. Spielzeug ist brinquedo. Então, traz ela brinquedo. Ja, sie bringt Spielzeug. Vocês sabem o que é Zeug, só até o G? Zeug é negócio ou troço. Avião. Avião em alemão chamado de Flug e Zeug, que é Flug é voo e Zeug é negócio. Então, negócio que voa, avião. Nós temos também, por exemplo, Werk, Zeug. Werk é trabalho e Zeug é negócio. Negócio de trabalho. O que vocês acham que é um negócio de trabalho? Ferramenta. Werkzeug. Tá? Spielzeug. Negócio para brincar. Então tem muito Zeug no alemão. Tá? Besuchen wir den Opa? Visitamos nós o vovô? Ja. Wir besuchen den Opa. Eu poderia tirar o den aqui. Besuchen wir Opa? Visitamos o vovô? Nós visitamos o vovô. O den é o vovô. Porque den, vocês vão entender mais para frente, tá? Não vamos entrar em acusativo hoje. Fährt er mit uns Fahrrad? O que é o fährt? Nós vimos aqui, verbo fahren. Então, anda ele com a gente, bicicleta? Não, vovô não pode mais andar de bicicleta. Vamos dizer assim, né? Nein. Er fährt nicht mit uns. Não, ele não anda com nós. Mit uns. Fahrrad. Às vezes vocês vão ver só Rad, tá, pessoal? Rad. Rad é como se fosse bike, né? Tipo, em português não tem, né? Cleta. Vou andar com você, cleta, né? Bicicleta. Rad é... Ich fahre Rad. Eu ando de bike, ok? Liest er danach ein Buch? Lê ele depois um livro? Sim. Ja. Er liest danach ein Buch. Ja, er liest danach ein Buch. Sim, ele lê depois um livro. Ok? Alguma dúvida aqui nessas frases, pessoal? Para os iniciantes, é um pouquinho difícil aqui, tá? Porque é bastante vocabulário. Quem está mais avançado também deve ter visto assim um vocabulário outro. Sempre vão ser assim as frases, tá bom? Para vocês, mesmo já sabendo, dominando o assunto, vocabulário vocês vão com certeza aprender nessa uma horinha, tá bom? Übung. Vamos fazer mais exercício com estes verbos novos para muita gente. Reiten. Was bedeutet reiten? Reiten ist das Verb cavalgar. Reiten. Tá bom? Lesen. Ler. Zeichnen. Was bedeutet zeichnen? Zeichnen ist das Verb desenhar. Nós temos o verbo malen, que é o pintar. E nós temos o verbo zeichnen. Tá? Das ist zeichnen. Ok? Felizinho. Spielen. Das ist das Verb jogar ou brincar. Por exemplo, Fußball spielen. Os alemães não sabem mais o que é isso desde a Copa 2014, é? Spielen, jogar ou brincar. Por exemplo, ich spiele Uno. Gosto de jogar Uno? Eu gosto de jogar Uno. Ich spiele gern Uno. Gosto de jogar Uno. Oder ich spiele gern Fußball. Hören ist das Verb ouvir. Treffen ist das Verb encontrar. Und schlafen, isso aqui,
Acho que é um dos hobbies mais queridos. Não sei se nem dá para considerar um hobby, mas né. Ok? Also, am Wochenende schlafe ich gern lange. Wochenende é final de semana. Woche é semana e Ende é final. Então, no final de semana, abreviado, se vocês escreveram SMS e no WhatsApp e você não quiser escrever final de semana, você também escreve FDS, né? Então, no alemão, FDS seria igual VE maiúsculo. Wochenende, ja? Am Wochenende. Como isso aqui é um texto, não vai estar informal, né? Mas só as dicas para vocês. Am Wochenende schlafe ich gern lange. Lange bedeutet longo tempo. No final de semana, durmo eu com prazer longo tempo. Dann ich Fußball oder ein Buch. Que verbo vocês colocariam aqui? Dann. Spiele. Vou cortar já o schlafe, porque já foi usado aqui, né? Spiele. Dann spiele ich, sujeito, né? Depois do verbo. Dann spiele ich Fußball oder lese ich ein Buch. Ou leio eu livro. Manchmal, was bedeutet manchmal? Manchmal ist às vezes. Manchmal höre o com umlaut, esses dois pontinhos aí são chamados de umlaut, e esses dois pontinhos têm som de Ö. Então, manchmal höre ich Musik. Às vezes, escuto eu música. Und manchmal höre ich Musik und zeichne ein Bild dabei. E desenho livro dabei, ao mesmo tempo, né? Ou junto. Am Samstag. Samstag ist sábado. Am Samstagabend, de noite. Treffe, verbo encontrar. Treffe ich immer Freunde, amigos, und wir acabou os verbos, né? Tem mais espaço do que verbos. Und wir essen. Vou colocar um outro verbo aqui. Und wir essen zusammen. E nós comemos juntos. Am Sonntag. Alguém tem uma ideia de verbo? Am Sonntag schlafe ich lieber. No domingo, eu prefiro dormir. Schlafe ich lieber. Und bleibe ou spiele mit meiner Familie. Fico ou brinco, né? Daria para repetir, mas como nós colocamos aqui pontinho, pontinho, nós podemos colocar mais verbos. Mas poderia ser e brinco ou jogo, tá? Depende do que você faz. Und bleibe ich mit meiner Familie. Am Sonntagabend. Vou colocar aqui cavalgo, né? Am Sonntagabend reite ich immer. Domingo à noite eu sempre cavalgo. Tá bom? Pessoal, uma dica é, quando vocês tiverem verbos, conjugando os verbos no ich, no eu, os verbos regulares sempre vão terminar em e. Então, ich spiele, ich lese, ich höre, ich zeichne, ich treffe, ich schlafe, ich reite, ich bleibe. Und aqui o wir é nós, sempre vai terminar em e, tá bom? Nós vamos ter uma aula para isso também. Jawohl? Fragen Sie und antworten Sie frei. Pergunte o senhor, senhora, ele está nos tratando com formalidade. Und antworten Sie frei. E trabalhe, e responda o senhor, senhora, livremente. Então, nós vamos usar esses verbos e depois nós vamos responder. Tá bom?
Liest du gerade? Lê você no momento ou agora? Ja, ich lese gerade mein Lieblingsbuch. Sim, eu leio no momento meu livro favorito. Tá bom? Que outra pergunta que vocês poderiam fazer com kochen? Como é uma interrogação, o que vai acontecer? Nós vamos colocar o verbo em primeiro lugar, certo? Então, kochst du gern? Kochst du gern oder kochst du Sushi oder kochst du pão de batata? Keine Ahnung. Ja? Kochst du, cozinha você tal coisa, né? É como se fosse, você sabe cozinhar tal coisa, né? Como é que eu responderia? Kochst du gern? Sim ou não, aí vai depender particular, né? Mas, vou colocar aqui, não, eu no caso não gosto de cozinhar. Nein, ich koche nicht so gerne. Nein, ich koche nicht so gerne. Gosto muito de cozinhar, não. Tá bom? Outra pergunta com telefonieren. Telefonierst. O du, nos verbos regulares, sempre termina em ST. Telefonierst du jeden Tag mit papapá. Vou deixar aberto. Você telefona todo dia com sua namorada da Islândia, sua namorada, ou seu namorado para lugar, né? Telefonierst du jeden Tag mit? Ja? Sim, ja, ich, aqui seria minúsculo, né? Ja, ich telefoniere jeden Tag mit. Sim, eu telefono todos os dias com tal pessoa. Tá bom? Träumen. Was bedeutet träumen? Träumen é o verbo sonhar. Por exemplo, você sonha com um carro novo, hein? Träumst du mit einem neuen Auto? Träumst du mit einem neuen Auto? Ja, ich träume mit einem neuen Auto. Tá bom? Was bedeutet jetzt, pessoal? Jetzt ist agora, now. Ich lerne jetzt Deutsch. Interrogação. Lernst du jetzt Deutsch? Ja, ich lerne jetzt Deutsch mit Benjamin. Eu poderia também falar gerade. Gerade também é agora. Ich lerne gerade Deutsch. Oder ich lerne jetzt Deutsch. Gerade é no momento, jetzt é agora. Tá bom? Heute. Was bedeutet heute? Heute ist hoje. Lernst du heute Deutsch? Ja, ich lerne heute Deutsch. Oft ist frequentemente. Ich lese oft. Eu leio frequentemente. Manchmal bedeutet às vezes, né? Ich lese manchmal oder ich lerne manchmal Deutsch. Gerne, nós fizemos uma frase lá em cima, gerne é com prazer, tá? Ele é um verbo auxiliar. Você não pode falar ich gerne Deutsch. Eu com prazer alemão. Ich lerne gern Deutsch. Eu gosto de estudar alemão. Então ele sempre é um verbo auxiliar. Você pode escrever ele sempre depois de um verbo, mas você tem que ter um outro verbo. Ele sozinho está errado, tá bom? Você não pode falar ich gerne Pizza. Sim, o que você gosta de fazer com a pizza, né? Vender, comprar, comer, né? Ich esse gerne Pizza. Nie
ist nunca. Ich singe nie. Eu nunca canto. É muito ruim. Ich singe nie. Ja? Und immer bedeutet sempre. Zum Beispiel, ich lerne immer Deutsch. Para a felicidade do meu professor de alemão. Ich lerne immer Deutsch. Jeden Tag. Todos os dias. Tá bom? Pessoal, é isso. Coisa simples. O objetivo de hoje era saber onde vai o verbo, posição 2. Saber responder perguntas com sim ou não. Então, quando você responde sim ou não, o sim ou não vai na primeira posição. Ja ou nein, né? Igual vocês viram aqui. Lernst du Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch. Ou lernen Sie Deutsch? Nein, ich lerne nicht Deutsch. Tá bom? Vocês aprenderam a fazer algumas frases. Se vocês quiserem depois imprimir isso aqui, fazer frases diferentes e me perguntar no próximo contato, vocês podem fazer isso. Vocês aprenderam também alguns verbos novos para alguns, né? Aprenderam conjugação dos verbos no ich e também no wir, sempre com en nos verbos regulares. Vocês aprenderam também algumas conjunções temporais, né? Jetzt, agora, gerade, no momento, heute, hoje, oft, frequentemente, manchmal, às vezes, gerne, com prazer, nie, nunca e immer, sempre. E aprenderam também que no alemão os verbos sempre vão estar na posição 1 quando nós fizermos uma interrogação. Tá bom? Espero que ajudei um ou outro com alguma dúvida, com algum vocabulário. E se vocês tiverem perguntas, estou à disposição. Para quem não tiver perguntas, desejo um bom dia ainda e até quinta-feira no mesmo horário com o assunto número 2. Tá bom? Tá bom. Falou, Benjamin. Obrigada. Bis dann, Jackie. Tschüss. Bis dann, Andrea. Tschüss. 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 Oi, eu tenho uma pergunta. Vão ser 99 aulas? Você mencionou? Vão ser 99 aulas. Eu não sei ainda quando eu vou conseguir terminar, mas são 99 assuntos. Ok. Ok, tá, beleza. E as aulas vão ficar gravadas em algum drive, alguma coisa do tipo? Eu tô gravando a aula e depois ela vai ser colocada no YouTube e ela sempre vai estar na descrição do grupo, tá? Então, se você perdeu uma aula, por exemplo, você pode assistir no YouTube quando você quiser, né? E o material vai estar disposto sempre no grupo também, tá bom? Ok, então. Good. Obrigado. Tchau, tchau. Prazer. Bis dann. Tschüss. Alguma pergunta, Luísa, Gustavo? Não? Então, um bom dia para vocês ainda. Boa noite. Danke. Alles gut, Luísa? Alles gut. Quero voltar para as aulas. Ok, sehr gut. Bem-vinda de volta. Ja. Danke. Tschüss. Bitte. Tschüss.